Sociedade é discriminação. Né? A discriminação é um mecanismo básico de qualquer sociedade. Ou seja, nem todos são aceitos igualmente. Sempre alguém será discriminado. O problema é o critério da discriminação. Por exemplo, você pode não aceitar certas condutas que você acha que são imorais, outras condutas que são criminosas. Tá certo? Ou um sujeito que vem do exterior e que cuja presença parece ameaçadora. Toda a sociedade vai discriminar alguém. Se você diz que vai acabar com a discriminação, fala, não, você vai criar um outro sistema de discriminação, você vai discriminar outro grupo. Não é isso? Às vezes usando como pretexto uma discriminação inexistente anterior. Você vê aqui nos Estados Unidos atualmente, você tem uma discriminação anticristã óbvia, que não é uma coisa subjetiva, são leis, são sentenças judiciais, etc. Então aí você vê que é uma força objetiva mesmo, que está havendo no sentido de quebrar a resistência de uma determinada comunidade. Assim como, por exemplo, na Alemanha, não só na Alemanha, vários países da Europa, você tinha legislações anti-judaicas. No começo do século, por exemplo, se você era judeu, você não podia ser professor de universidade. Ou se era judeu, você era católico. Por exemplo, Heidegger, né? Ele veio de uma família católica e se converteu ao protestantismo para poder ser admitido na universidade. Né? Então aí é discriminação objetiva mesmo. A discriminação só é objetiva quando ela se converte em atos de autoridade ou em leis. Fora disso, não, são impressões que você tem. E essas impressões, mesmo que elas sejam reais, quer dizer, as pessoas me olham torto, né? Eu digo, bom, não é possível você combater isso legalmente. Se é um jogo de impressões, só pode ser vencido por outro jogo de impressões. Se você entra na esfera legal, né, a lei não tem o poder de eliminar a discriminação. Ela só pode discriminar outro grupo. Isso é necessariamente assim. Por que é uma lei? Portanto, eu quero acabar com a discriminação, sei lá, dos pretos, por exemplo. Muito bem, então você vai fazer uma série de leis que vão criar obrigações e proibições para uma outra área da sociedade, a qual, se não cumprir, será discriminada. É sempre assim. Porque a sociedade é discriminação. Se tem uma estrutura, a sociedade, então alguém será discriminado ali necessariamente. Por exemplo, hoje em dia você discrimina as pessoas que são contra o crime. Não é isso? Ser contra o crime no Brasil é você ser reacionário, é você ser fascista, é você ser racista. Então, quer dizer, qualquer promessa de encerrar uma discriminação, ela vai dar o resultado contrário sempre. E na maior parte dos casos, quem inventa essas coisas sabe qual será o resultado e deseja esse resultado. Você vê, a tendência natural do ser humano, qualquer sofrimento que ele tem, ele atribuir a um outro ser humano. Não é isso? Porque, vamos dizer, a ideia da natureza das coisas, a ideia de uma estrutura da vida, são ideias muito abstratas. Então você pega um culpado, né? Você vê por que os alemães criaram tantas leis contra os judeus? É simples, os judeus tinham mais dinheiro, então eles se sentiam discriminados pelos judeus. Está lá aquela festa, aqueles judeus lá no castelo, cheio de mulher, tá, e eu aqui, né, trabalhando que nem um doido, então vamos acabar com eles. Então, virou a discriminação, Ele pode ter dinheiro, mas eu posso ser professor universitário, por exemplo. Então, agora a sociedade que promete, né, receber bem todo mundo por igual, é claro que isso é um absurdo. Claro que isso nunca vai acontecer. Por exemplo, discriminar as pessoas só porque elas não trabalham. Não é isso? Nós temos que aceitar as pessoas, né? Elas são peso para nós, a gente tem que pagar as despesas delas, etc. Mas nós não podemos discriminá-las. Você imagina isso levado às suas últimas consequências, onde vai parar? Mais ou menos a situação está aqui nos Estados Unidos. É uma pá de gente que não trabalha, que os outros têm que sustentar, e você não pode falar mal deles. Então você está discriminando o quê? O trabalhador. Você tem que pagar as despesas do Zé Mané ali e não pode reclamar. Se reclamar, você será discriminado. Então assim, você só troca de discriminação. Então o negócio seria assim, o que seria a forma de discriminação mais justa, mais funcional e que vai causar menos sofrimento. É só isso.